Estamos nos deparando aí com um novo comportamento do mercado imobiliário. Parece que vem surgindo aí uma solução de um problema através de um problema já existente, ou seja, os escritórios vazios aí que tem aumentado ao redor nas principais cidades aí ao redor do mundo, tem surgido uma nova oportunidade para com que isso vire moradias, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de adentrar o assunto, eu quero desejar as boas-vindas para quem está chegando no Dose Econômica. Eu me chamo Eduardo e este canal aqui a gente procura trazer atualidades, mas aí com a economia como pano de fundo. E eu gostaria, por gentileza, de te fazer um convite. Se você curte esse tipo de conteúdo, que você se inscreva aqui neste canal e que siga aí a gente dando essa força para com que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos interessantes aí do que tem acontecido no meio econômico. Bom, a você que está assistindo esse vídeo, se mora em cidades grandes, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, provavelmente tem se deparado aí, principalmente nos centros, dessas cidades, com um certo vazio nos escritórios. Isso é uma tendência que tem acontecido principalmente durante o período aí da pandemia que a gente teve, mas parece que deu uma acentuada depois que voltou da pandemia, por conta aí do aumento do número de trabalhos híbridos, Ou seja, as pessoas estão preferindo trabalhar em casa e aqueles que são forçados a voltar nos escritórios, eles não querem voltar, ou que pelo menos eles acabam frequentando aí os escritórios em mais ou menos umas 2, 3 vezes por semana. Então esse é um fenômeno que tem ocasionado bastante aí a diminuição de muitos locais em grandes centros comerciais onde havia bastante escritórios. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, ali na cidade de Nova York, o nível de desocupação atingiu cerca de 23%. E na cidade de São Francisco, que inclusive é uma das cidades mais caras do mundo para se viver, o nível de desocupação aí dos escritórios na parte central aí da cidade atingiu em torno de 31,8%. Já em Londres, esse nível aí chega em torno de 9,4%, ou seja, o dobro do histórico, que era em torno aí de 5,5%. E justamente aí no caso da Inglaterra, na cidade de Londres, que vários funcionários aí têm preferido passar mais ou menos só duas vezes por semana nos escritórios, e o resto do tempo tem preferido aí manter o trabalho dentro de suas próprias casas. Então, diante desse fenômeno, muitas empresas estimam que em torno aí de 30 a 40% dos espaços vão ter que ser reduzidos, e muitos desses espaços, alguns especialistas acreditam que eles vão ficar vazios, infelizmente, para sempre. Então, uma empresa, um exemplo de que está surfando nessa onda é o conglomerado financeiro HSBC. Eles têm uma sede em Londres, num bairro chamado Canary Wharf, que é um importante centro comercial aí em Londres, e eles estão buscando mudar para um escritório muito menor no centro da capital britânica. Só que assim, além dessa questão do trabalho híbrido, que o pessoal não tem frequentado aí o local dos escritórios, há outros motivos aí que levam também ao aumento do número de escritórios que não estão sendo utilizados, que é a questão do aumento da taxa de juros, porque muitas empresas aí que acabam comprando escritórios, elas compram parcelado, e como pega empréstimo para pagar essas parcelas, os juros aumentam, eles acabam não conseguindo arcar com esse aumento de custo. E uma outra questão está ligada aí às normas ambientais, já que hoje em dia é uma preocupação maior com a questão climática,
Isso faz aí com que muitas empresas tenham que atender a determinados padrões de eficiência energética, e isso acarreta aí um grande custo para elas, para com que atendam essas normas. E como se não bastasse, toda essa situação acaba infelizmente aí gerando o que a gente chama em economia de externalidade negativa, ou seja, quando ocorre um fato econômico, ele acaba atingindo aí outros agentes. Então, nesse caso, o que vem acontecendo? Vou tentar explicar de uma maneira mais assim objetiva possível aqui. Já que muitos escritórios acabam ficando vazios, o que acontece? Começa a aumentar o índice de criminalidade nessas regiões, porque essas regiões elas acabam começando a ficar vazias também. Sem contar que aquele cara que, vamos dizer assim, tem um comércio, tem um restaurante, tem uma padaria ali do lado, ou tem uma loja, também sente, né? Então o varejo acaba perdendo também a sua própria renda, e isso acaba ocasionando aí um efeito loop, né? Já que impacta também depois nas finanças das prefeituras, já que a região do centro e desses grandes centros onde esses escritórios estão localizados são grande fonte de receita para esses municípios. Então aí a questão fiscal desses municípios acaba ficando um tanto quanto comprometida, e os municípios aí dessas grandes cidades acabam não tendo muita opção de como manejar os recursos, porque já que aí é uma falta de arrecadação, ou eles aumentam os impostos em outros setores, né? Ou eles acabam aí diminuindo os custos, principalmente na questão de segurança, saúde, educação. Então acaba aí comprometendo a funcionalidade da máquina pública. Mas eis aí que vem surgindo algumas soluções para esse problema, e no meu ponto de vista que são soluções que realmente eu acho que vai dar certo. E uma delas é o que vem ocorrendo num estudo que foi feito aí nos Estados Unidos, que traduzindo aí seria converter escritórios marrons em apartamentos verdes. E os objetivos desse estudo são identificar prédios de escritórios adequados para a conversão de apartamentos cada vez mais sustentáveis, desenvolver um modelo financeiro que ilustre aí essa economia da conversão, e também descrever programas governamentais que podem estar aí estimulando maior utilização aí desses espaços que têm ficado cada vez mais vazios. Esse estudo aí ocorreu nas maiores cidades aí dos Estados Unidos, ou seja, naquelas que tem aí uma maior concentração desses prédios, que seria Los Angeles, Nova York e São Francisco. Então, muitos desses prédios que eles buscaram aí ver o estudo de viabilidade, se podem ser convertidos, prédios que são utilizados como escritórios para aptos de moradias, né? Mas desde também que tem uma pegada ecológica. Eles encontraram aí na faixa de 2.000 construções que estão aptas para esse tipo de mudança. Alguns desses prédios acabaram não sendo aptos para com que ocorra, né, essa transformação, porque são prédios muito antigos, inclusive alguns aí são desde a época da Segunda Guerra Mundial. E diante desses estudos, eles encontraram 3 benefícios aí que podem ocorrer dessa questão aí de prédios para moradias. O primeiro deles é a redução do excesso de ofertas de escritórios. O segundo benefício já vem a questão do aumento do número de ofertas de moradias. Isso é bom, principalmente nos Estados Unidos, já que muitas pessoas aí acabam tendo dificuldade de encontrar locais mais baratos para morar. Então faz com que surja mais locais para essas pessoas morarem, mais opções, faça com que o aluguel tende a cair o preço. E o terceiro motivo vem pela questão do meio ambiente, né? Já que não vai ser preciso fazer novos prédios, novas moradias, vai danificar menos locais que precisam às vezes ter que fazer uma nova construção.
Então a gente percebe que essa questão da situação da falta de moradias nos grandes centros aí pode ter uma solução, como a gente acabou de ver. Eu acho que também vem aí um pouco da boa vontade também da iniciativa pública, às vezes não fazendo uma regulação muito rígida, né, na questão de transformar aí esses locais de escritórios para apartamentos com uma pegada mais sustentável. E eu vejo também que não é uma crise no setor imobiliário, mas é apenas uma mudança de comportamento do consumidor, né? Que antes o consumidor utilizava o espaço para as empresas e agora ele está buscando utilizar esse espaço para moradias através de mudanças estruturais aí no mercado de trabalho. Enfim, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele não tenha ficado muito complexo. Tento aí trazer a abordagem mais simples possível, mas às vezes aí a gente acaba dando uma enroscada. E eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica. Então eu desejo aí para você uma boa semana. Se cuida e até logo. Tchau, tchau.